Olá, eu me chamo Agatha Matias, tenho 8 anos e sim, tenho doença falciforme. Você sabe que doença é essa? Bom, dia 19 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Doença Falciforme. Eu trouxe um vídeo onde explicamos como é essa doença. Mas eu não fiz sozinha, eu fiz com a minha mãe e com o Dr. Paulo Ivo Cortez de Araújo, meu hematologista. Então, vamos assistir? Mas antes, eu quero mandar um super beijão pro tio Ricardo e pro Dr. Paulo Ivo. Não se esqueçam, se gostarem, deixe o like, se inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos. Um beijo, tchau! Vamos assistir! Olá, eu sou a Agatha e tenho doença falciforme. Você sabe o que é doença falciforme? Para explicar o que é doença falciforme, nós temos dois participantes muito especiais. O primeiro é o Dr. Paulo Ivo. Ele é especialista em doença falciforme. E a segunda é a minha mãe. A gente ensaiou direitinho. Então, eu sou a mãe da Agatha. Nós estamos aqui muito felizes, muito honrados, tá, doutor Paulo, de ter o senhor aceitando o nosso convite para explicar um pouco mais sobre o que é anemia falciforme. Porque no canal da Agatha, por conta dos vídeos, das internações, as pessoas ficam mandando perguntas. Eu falo o que eu posso falar enquanto mãe de paciente. E eu sempre digo, olha, o importante é que você tenha orientação do seu médico. E que bom que você aceitou, né? A nossa maior referência em anemia falciforme é o Dr. Paulo Ivo. E ele aceitou o convite de vir aqui conversar com a gente para que a gente possa desmistificar o que é isso. Antes eu vou tentar passar algumas informações dele. Eu já peço desculpa porque eu sei que estava tudo desatualizado lá no Google. Mas o que eu li é o seguinte: Dr. Paulo Ivo é um médico formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em hematologia pediátrica, imunohematologia, especialista também em administração hospitalar, mas assim, de tudo isso que mais importa é que ele é o médico da Agatha. Isso é o que mais importa pra gente. E eu sou muito feliz e muito grata a Deus por termos colocado pessoas tão boas nas nossas vidas. E você, doutor Paulo, com certeza é uma das pessoas mais especiais que Deus poderia ter trazido pra gente. Então, mais uma vez, muito obrigada por fazer parte das nossas vidas, por cuidar da Agatha, tá? Tá joia. Então, o senhor quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Vou me apresentar, que eu acho que é interessante. Meu nome é Paulo Ivo, sou hematologista pediátrico, trabalho no Instituto de Puericultura e Pediatria Marta Gão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Lá eu coordeno um centro de referência em doença falciforme. Já participei da gestão do programa de doença falciforme do Estado, não faço mais esse trabalho, e já fiz parte do comitê de assessoramento técnico em doença falciforme do Ministério da Saúde. Eu também não faço mais porque foi extinto esse comitê. Então, assim, eu trabalho com doença falciforme, trabalho com hematologia geral, pediátrica, vejo todas as patologias de hematologia, mas o que me deixa mais apaixonado é, na realidade, a doença falciforme. Então, assim, estou acostumado a trabalhar com doença falciforme, acompanho esses nossos bebês desde o nascimento até adulto. Então, eu tenho pacientes com 45, com 52 anos com doença falciforme, que foi meu cliente lá no IPPMG, que agora é adulto, acompanha comigo. E, realmente, a doença falciforme é uma doença crônica, é uma anemia hereditária. Então, quando a gente fala que é hereditária, é porque a gente já recebe quando a gente já nasce com um gene alterado, né? E, por isso, precisa de um diagnóstico bem precoce, bem cedo. E qual é a melhor forma de diagnóstico? É o teste do pezinho, tá? Então, a melhor forma de diagnosticar a doença falciforme é pelo teste do pezinho. E tem metodologias hoje que já são obrigatórias, o próprio Ministério da Saúde preconiza metodologias específicas do teste do pezinho
para que esse teste seja fidedigno, seja verdadeiro, não possa ter falsos resultados, A né? Agatha é um exemplo disso, né, doutor Paulo? E que tenha que saber interpretar o teste do pezinho, porque também não adianta você fazer, às vezes o teste do pezinho está bem feito, tem o diagnóstico, mas o pediatra ou o médico assistente não sabe interpretar. E aí acaba que a criança fica sem o diagnóstico, apesar de ter a doença, né? Então, com a Agatha aconteceu isso. O teste do pezinho dela não afirmou que ela tinha anemia falciforme, tinha dizendo sugestivo traço falcêmico. Após, né, um ano, quando a gente conseguiu repetir o exame, que a eletroforese da hemoglobina, né, não mais o teste do pezinho, nós fomos para a pediatra que também não soube ler. Não só pediatra, mas hematologista também. Isso aconteceu com a gente. E graças a Deus é que a gente pode chegar até você para que você fizesse o diagnóstico correto. Então, isso é muito importante mesmo. É válido falar. Agora, olha só, me perdi, porque o senhor faz um monte respondeu um monte de perguntas que estava na pauta. Então, deixa eu ver o que o senhor não respondeu para a gente poder continuar. Muitas pessoas nos perguntam o seguinte: mas não é doença de negro? A anemia falciforme não é uma doença de negro? Me explica, doutor Paulo. É doença de negro? É uma doença do afrodescendente. Então, é uma mutação que ocorreu na África e que veio para o nosso país através dos movimentos de negros para serem escravizados. Então, obviamente, quando chegou aqui os negros para serem escravizados, eles trouxeram não só os seus genes, mas trouxeram também as suas vestimentas, a sua cultura, a sua culinária, a sua religiosidade, e essa população que veio da África acabou participando da construção da nossa sociedade. Em virtude da miscigenação que nós temos no nosso país, nós vamos ver pessoas de pele cor branca, pele cor parda e pele cor preta, com possibilidade de ter doença falciforme. Então, a doença falciforme não é doença da raça negra, e sim do afrodescendente. Então, o Ministério da Saúde reconhece a doença falciforme como uma doença genuinamente ligada à população afrodescendente. Agora, ligado a isso também, é uma doença rara? Não, não é uma doença rara, né? A gente sabe que pela triagem neonatal, que já está implantada para a doença falciforme desde 2000 no nosso país, então nós já temos 20 anos de triagem neonatal, a gente sabe que essa doença é muito frequente. O que aconteceu é que ela ficou muito invisível durante vários anos. E como ela era uma doença da população afrodescendente, da população pobre, ela era invisibilizada, quer dizer, se tornava invisível, ninguém enxergava e não interessava aos movimentos governamentais de dar visibilidade a essa doença, né? Então, quando a gente vê os resultados do teste do pezinho, a gente vê que, por exemplo, na Bahia, para cada 850 baianos e baianas que nascem na Bahia, um nasce com doença falciforme. Tá? No Rio, cada 1.200 cariocas, um nasce com a doença falciforme. Em Minas Gerais, para cada 1.400 mineiros, um nasce com a doença falciforme. Em Pernambuco, para cada 1.700 pernambucanos, um nasce com a doença. No Maranhão também. Em Brasília, para cada 1.000 brasiliense, ou não sei se é brasiliense ou candão, porque existe uma diferença aí, né? Mas para cada 1.000 pessoas que nascem em Brasília, um nasce com a doença. Agora, no sul e no sul do nosso país, como a população negra é muito mais rara, a população afrodescendente não é tão frequente, no sul a gente vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para cada 13.000 nascimentos gaúchos e gaúchas, um nasce com a doença. Então, é bem mais raro, né?
a doença ela é frequente, mas ela é mais frequente exatamente onde a história do nosso país percorreu. Então, nos lugares onde foram as capitais do nosso Brasil colônia, Rio de Janeiro e Salvador, em Minas Gerais, quando os movimentos dos bandeirantes foram para Minas Gerais, carregando junto com eles os negros escravizados para trabalhar nas minas, no Maranhão, onde teve uma escravidão importante, em Pernambuco. Então, todos esses lugares têm muito afrodescendente, porque houve uma colonização importante dessa população. Ou seja, se a gente observar a história, a gente explica o porquê, né, da incidência do maior número em determinados estados. Exatamente. Isso nós estamos falando do Brasil, né? Então, como é uma doença que veio da África, então aqui a gente recebeu muito africano na época da colonização e na época da escravidão, né? A gente não pode esquecer que o nosso país foi o último a acabar com a escravidão. Então, esse tempo todo, a gente teve uma imigração muito grande de pessoas negras da África para vir para cá. Mas nos Estados Unidos é a mesma coisa, que esse movimento de negros para serem escravizados também ocorreu nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, me parece, lá a estatística não é muito centralizada, mas parece que talvez tenha mais doença falciforme do que aqui, em virtude de lá a miscigenação não ser tão frequente. Entendi. Outra coisa que as pessoas não fazem ideia é o que significa na prática. Uma pessoa, um indivíduo que tem anemia falciforme. O que essa pessoa sente? O que ela pode passar a sofrer? Explica um pouco. Então, o que é anemia falciforme? O nome já diz, né? É uma anemia hereditária em que a célula vermelha que oxigena o nosso organismo, que transporta o oxigênio dos pulmões para todos os tecidos e traz de volta o gás carbônico, essa célula vermelha tem um pigmento que dá a cor vermelha do nosso sangue, que a gente chama de hemoglobina. É ela que carrega o oxigênio, tá? Então, a hemoglobina, quando a gente não tem nenhuma mutação, a gente nasce só com hemoglobina A de adulto. Se a gente tem alguma mutação, e aí a mutação do gene da hemoglobina S, a gente produz só hemoglobina S. Então, a célula vermelha só com hemoglobina S tem mais dificuldade de transportar esse oxigênio. Então, quando ela perde o oxigênio, ela fica endurecida, fica em forma de foice. E aí ela acaba entupindo os vasos do nosso organismo. O que são os vasos? Os vasos é quem transporta o sangue de um lugar para o outro. Então, esses vasos entupidos, o sangue não chega onde tem que oxigenar. E aí a pessoa, como não tem a oxigenação boa nos lugares, ela acaba sentindo dor. Então, por isso que o sintoma dor é um sintoma mais comum na doença falciforme, tá? Mas como esses sintomas que a gente chama de entupimento dos vasos, que a gente pode também chamar, um nome bonitinho médico chamado vaso-oclusão, mas o entupimento dos vasos pode ocorrer também no baço. E o baço é o nosso principal órgão de defesa. E por ser o principal órgão de defesa, ele sofre com os entupimentos dos vasos. E aí ele acaba perdendo a sua principal função no nosso organismo, que é defender a gente contra as infecções. Então, essas pessoas, desde que nascem, têm mais probabilidade de ter infecções. E quando tem, pode ser mais grave do que nas outras pessoas. Então, só aí eu já falei 2 grandes grupos de sintomas e crises que pode ter nessas pessoas. São as dores e as infecções. As dores pode acontecer aonde tiver um vasinho entupido. Então, pode acontecer nos ossos, nas mãos, nos pés, na cabecinha, nos ossos da face. Então, às vezes, você pensa que está com uma dor de dente, não é. É oclusão de vaso no osso aqui onde tem os dentes. Pode dar no tórax, no peito, pode dar na barriga,
pode dar nas articulações, que são as nossas juntas. Então, tudo isso pode entupir. Onde tiver um vasinho, pode entupir, né? Então, como isso ocorre a vida toda, essas pessoas, essas crianças, assim que fazem o diagnóstico pelo teste do pezinho, elas têm que ser acompanhadas com o hematologista, tá? Porque a gente vai monitorizar a função de todos os órgãos que a gente tem. Claro que a gente não começa monitorizando tudo, mas a gente começa, você deve lembrar, a gente começa com alguns exames, conforme a criança vai crescendo, a gente vai aumentando o número de exames, depois começa a fazer exames de imagem para ver fígado, baço, rim, depois começa a fazer o Doppler transcraniano para ver a circulação do sangue no nosso cérebro, depois fundo de olho, e por aí vai, porque aí você vai monitorizando a função de todos os órgãos que são importantes para a gente viver, certo? Quando pequenininha a gente tem que dar antibiótico, porque como ela tem mais chance de ter infecções, a gente tem que dar antibiótico para não deixar ela ter as infecções e fazer todas as vacinas, principalmente as vacinas do posto e, às vezes, até algumas especiais que são feitas no posto especial do governo. Sim, isso eu te agradeço por explicar, porque muitas das vezes eu tenho que responder essa pergunta, o que é, mas é o que? Anemia? Ela não toma ferro? Feijão? Beterraba? Eu sempre ouço esses comentários que são comuns, né? A maior parte das pessoas não compreendem, não sabem o que é anemia falciforme, e vai muito além do próprio sintoma anemia, né? É como se eu para todos. Eu acho que é importante falar essa coisa do ferro, porque existem alguns mitos relacionados à doença falciforme e o ferro, né? Então, assim, essa coisa de todo mundo achar que por ter anemia tem que tomar ferro, nem todas as anemias são por deficiência de ferro. O ferro é importante para produzir a hemoglobina, aquela que dá o pigmento vermelho do nosso sangue, né? Mas quem tem a doença falciforme, o problema não é na formação da hemoglobina com a necessidade de ferro. O problema é genético. O gene que diz a informação para produzir aquela hemoglobina, ele tem uma mutação. E, por isso, ela produz uma hemoglobina diferente de outras pessoas que não têm nenhuma mutação. Certo? Então, o ferro para essas pessoas não é importante, porque eles não têm deficiência de ferro. Aliás, é uma das coisas que a gente monitoriza durante todo o acompanhamento, toda a vida dessas pessoas, é o ferro, para ver se precisa tomar ferro. Porque, às vezes, as crianças, quando estão em crescimento, mesmo tendo deficiência, tendo a doença falciforme, pode fazer deficiência de ferro. E a gente precisar fazer ferro nessas crianças, né? Outra coisa que muita gente diz que quem tem doença falciforme não pode comer ferro, porque vai ter excesso de ferro. Isso não é verdade. A gente só tem excesso de ferro quando faz muitas transfusões. Então, às vezes, quando faz muitas transfusões, o ferro sobe muito e aí, às vezes, a gente precisa segurar um pouquinho a alimentação que é rica em ferro para deixar esse ferro diminuir, porque o ferro em excesso faz mal para o nosso fígado e para o nosso organismo. Entendi. Vamos lá. Uma outra coisa que foi muito... Quando a Agatha fez 5 anos, para a gente foi um evento. Não só um evento porque nós fizemos uma festa, mas a festa tinha um duplo sentido, né? A comemoração dos 5 anos, mas a comemoração também de ter passado pela primeira infância. Eu queria que você explicasse a importância disso. Por que a gente comemorou com tanta felicidade esse momento, né, dos 5 anos de idade? O que significa isso para quem tem anemia falciforme? É porque nos primeiros 5 anos de vida, as crianças têm 400 vezes mais chance de fazer infecções graves, com risco de óbito. A primeira causa de óbito na infância com doença falciforme são as infecções. Então, a gente tem que ter aquele acompanhamento de fazer todas as vacinas especiais e fazer a penicilina diariamente, ou de 28 em 28 dias, que diariamente, se for oral, de 28 em 28 dias, se for injetável, até completar 5 anos. Porque durante os 5 primeiros anos de vida, o sistema imunológico da gente, ele se amadurece.
Então, ele amadurece durante esses 5 anos. A gente ajuda com vacinas. Por que a gente não faz todas as vacinas no primeiro ano de vida? Porque o sistema imunológico no primeiro ano de vida ainda não está preparado para receber tudo. Tem algumas que só pode fazer com 2, com 3 anos. Então, você tem que fazer. Mas com 5 anos, normalmente a criança já tem o seu calendário vacinal todo feito, inclusive já com os reforços. Então, essa primeira faixa etária é a faixa etária em que a gente tem uma mortalidade maior. Então, quando passa, a gente fala, opa, passamos pela primeira fase difícil. Aí, quando entra na segunda fase, depois dos 5 anos, a gente começa a ter mais dores. Você pode lembrar que as dores não eram tão frequentes nos primeiros 5 anos. Depois dos 5 anos, as dores aumentam mais. Então, você, às vezes, precisa de ter outra estratégia para trabalhar, né? E no então, nosso assim, caso... nos primeiros 5 anos, a gente tem que trabalhar o autocuidado, que é se cuidar, se preparar para você conviver com uma doença crônica, né? Os primeiros 5 anos, o autocuidado, ele é todo relacionado principalmente com crescimento, desenvolvimento, alimentação, antibiótico para não deixar fazer as infecções e as vacinas. Depois dos 5 anos, você tem que ensinar a criança a conhecer a doença, porque ela já começa a ter discernimento e você vai ensinando a ela todos os fatores de risco para ela desenvolver dores. Então, temperaturas, mudanças bruscas de temperatura, exercícios extremos, no dia muito quente usar pouca roupa, no dia muito frio ficar bem agasalhada, tomar cuidado para não deixar de tomar bastante líquido, que o líquido fluidifica os nossos sangues e não deixa entupir com tanta facilidade. Tomar o ácido fólico, né? Porque o ácido fólico é importante para poder desenvolver as células vermelhas, tá? Sim, e, meu Deus do céu, Importante nesses primeiros 5 anos. e quantas vezes eu já fui também questionada, mas por que a Agatha não pode entrar na piscina com as crianças? Nem tá tão frio assim. Por que ela teve que parar para descansar? Por que você oferece tanta água para ela? Quando ela tiver sede, ela vai pedir. Gente, tá aí por quê? Eu tive a orientação necessária para cuidar do bem-estar da Agatha. Então, nada que eu fiz até hoje foi porque eu sou uma mãe excessiva, maluca. Eu tive orientação, eu sei que isso foi o que significou a qualidade de vida, né? Boa parte do que ela teve. Se eu não tivesse os cuidados que eu tive, certamente as crises teriam sido muitas outras, né, doutor Paulo? E teve uma coisa que eu falei para o doutor Paulo assim, doutor Paulo, mas por quê? O que aconteceu? Eu não fiz nada de errado. Eu fiquei desesperada porque ela teve uma crise e eu não lembrava de nada que pudesse ter ocasionado essa crise. Eu estava me culpando tanto e ele falou para mim assim, nem sempre vai ter um motivo. O importante é que você tome o cuidado de não dar o motivo. Então, é por isso, tá, gente? É por isso. Obrigada, tá, doutor Paulo, por me orientar e orientar tantas mães a cuidar de seus filhos de forma correta. Isso significa muito para um falcêmico, demais. Tem uma outra coisa que as pessoas perguntam muito para mim lá no canal, nos vídeos da Agatha. Ah, mas que tratamento você faz? O que ela faz? E eu sempre respondo, olha, procure o seu médico. Já tem um médico, já tem um hematologista que faz o acompanhamento, é o hematologista que tem que responder. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o quanto isso é sério, que as pessoas entendam que o acompanhamento é com o médico especialista, é com o seu paciente direto com o seu médico, não pode ser assim na internet. Exatamente. Na realidade, é uma doença crônica, né, mãe? Na realidade, por ser uma doença crônica, a gente tem que aprender a conviver. Então, e a gente tem que se empoderar de conhecimento para poder conviver com a doença crônica. E aonde você vai achar esse conhecimento? No seu médico, na equipe de saúde que cuida da sua filha, do seu filho, né? Então, essas medidas todas que a gente faz, vacinas, penicilina, fazer exames
periódicos, não deixar de ir à consulta, a adesão ao consultório, ao ambulatório, isso tudo é fundamental, porque tudo isso que a gente faz tem ciência. A gente vai descobrir fatores de risco, a gente vai descobrir determinados critérios que podem ser importantes, que a literatura, a ciência já diz para a gente, que isso, quando está muito dessa forma, é uma indicação de usar medicamento X, Y, Z. Então, existem medicamentos que você pode utilizar, mas que têm critérios rígidos e específicos para iniciar. Então, não é todo mundo que pode usar todas as doenças, todos os remédios, né? O que a gente tem são orientações, remédios básicos que todo mundo deve usar, orientações para os momentos de crise, porque a crise, às vezes, pode ser o início de uma coisa grave, então você tem que saber identificar os fatores de risco e as crises que estão começando para você ir para o lugar certo e poder fazer o tratamento adequado daquele tipo de crise. Então, assim, o acompanhamento médico, assim, e a gente vê isso nos ambulatórios do serviço público, a gente não tem só médico, né? Você no consultório a gente só tem médico, né? Apesar de ter o Ricardo lá na fora que fala um monte de coisa também interessante, mas nos hospitais públicos a gente tem outros profissionais, né? De ajudar, então nutricionista, psicólogo, mas no serviço privado a gente quando vê que há necessidade de fazer algum tipo de intervenção diferente, a gente encaminha para o nutricionista, a gente encaminha para o psicólogo, a gente pode encaminhar para um especialista, que por ser uma doença crônica, ela pode fazer problemas com vários órgãos do nosso organismo. A maioria das vezes, o hematologista vai saber lidar com aquelas coisas, pelo menos a fase inicial. Mas tem momentos que você vai precisar de um especialista para te ajudar. Mas você, o hematologista, tem que ser o maestro da orquestra. A orquestra pode ter vários músicos, mas o maestro que faz tocar aquela orquestra e faz o seu paciente ter uma vida de qualidade, que eu chamo, que é a música da orquestra, é a vida com qualidade, né? É esse maestro que tem que conduzir. E, obviamente, se a gente não tem a música, a gente não consegue tocar nada. Então, o paciente tem que estar junto com a gente, né? Verdade. Verdade. Então, uma outra pergunta, inclusive, você nem sabe disso ainda, doutor Paulo. Teve uns alunos de uma faculdade de São Paulo que encontraram o canal da Agatha Vídeos e entraram em contato com a gente, perguntando se a gente podia participar de um trabalho. E eles disseram assim, mas ela tem anemia falciforme mesmo? Porque nos vídeos ela não parece. O biotipo, as características físicas, né, da Agatha realmente são atípicas. Se a gente olha para uma pessoa que tem anemia falciforme, né, o doente clássico. Mas isso também não quer dizer nada. Uma coisa é o que, né, a aparência externa. Isso não reflete necessariamente em tudo que é interno. Não é isso, correto? É verdade. Agora, ela tem algumas características que quem sabe o que é doença falciforme vai encontrar essas características nela. Então, se ela vê, ela tem a arcada dentária um pouquinho mais para fora, né, que é muito característico da doença falciforme. Então, essas crianças, quase todas elas acabam tendo que fazer o aparelhinho para ortodontia, porque os dentes ficam um pouquinho para fora. Ela tem uma testa um pouquinho maior, que está relacionado com a doença falciforme. Ela tem os braços e as pernas mais longas. Se você olhar, ela tem um bracinho bem longo, bem comprido, porque é característica também da doença falciforme, né? E quando ela era pequenininha, ela tinha uma barriguinha maior, porque era o né? Então, isso são características que só quem tem o conhecimento é que identifica. É que todo mundo acha que ter doença falciforme tem que ser pálido, branco, caquético, emagrecido, com carinha de doente. E não é verdade. Quando você tem uma doença crônica que você conhece a doença, se adapta
e aprende a conviver com ela, você nem parece que tem doença, né? Então, eu tive recentemente uma cliente minha adulta que foi para uma emergência e o médico, ela era branca, né? E o médico olhou para ela e falou assim: você tem certeza que você tem doença falciforme? Eu acho que você não tem. Aí estava com dores, né? E pediu para fazer, fez um hemograma dela e o hemograma não tinha uma anemia muito importante. Ela falou assim, aí ele chega para ela e fala: você sabia que eu tenho uma boa notícia para você? Qual, doutor? É que o seu hemograma está ótimo. Você não tem anemia falciforme. Eu acho que você precisa rever o seu diagnóstico. Então, assim, isso é falta de conhecimento, né? Então, a pessoa se sente diminuída até certo ponto, fica chateada, né? E, puxa vida, eu tenho 35 anos, acompanho há mais de 25 por doença falciforme. Ela não fez o diagnóstico pelo teste do pezinho, que não existia na época. Então, ela já era maiorzinha, né? Então, assim, a pessoa fica chateada, né? Então, existe a falta de conhecimento. Isso que é o que a gente chama de invisibilidade. É a falta de visibilidade de uma doença. Quando as pessoas não sabem como lidar e não conhecem, ela prefere não ver. Então, se você chega numa emergência que ninguém sabe que é doença falciforme e você fala que é doença falciforme e você fala que a sua filha tem, todo mundo fala assim, não sei o que é isso não. Então, vamos fazer uma Novalgina e manda embora para casa. Manda procurar o médico dela, que o médico dela deve saber, né? Então, isso é importante e é por isso que essa é uma das questões que a gente vem lutando no dia a dia, que é dar visibilidade à doença, principalmente não só na área médica, mas na sociedade como um todo. E essas pessoas precisam se inserir no mecanismo da sociedade, na área das escolas, precisa ter uma inserção no meio escolar, uma inserção profissional, uma inserção na sociedade como um todo. E é por isso que eu luto tanto, é por isso que a gente está aqui agora gravando esse vídeo, para que o maior número de pessoas possível tenha conhecimento. Não apenas quem se envolva, né, quem tem alguém na família com a doença, não, mas a sociedade. A Agatha, ela está na segunda escola dela, e nas duas escolas da vida dela, que eu cheguei, eu tive que explicar tudo sobre anemia falciforme, levei o material que eu tinha disponível, né, a maior parte dele por você, para dizer, olha, é uma doença, sim, não é rara, é importante, precisa ter os cuidados. Então, é importantíssimo que as pessoas tenham conhecimento. E não só fora dos hospitais, não só apenas nas escolas, mas até no hospital. Você acabou de citar um caso, mas a Agatha também já passou por isso. Antes dos 5 anos, ela nunca tinha sido internada. Ela só teve internação depois dos 5. E teve uma das vezes que eu fui no hospital e o médico me perguntou isso, mas você tem certeza? Ela nunca foi internada? Você tem certeza que é anemia falciforme? Então, é realmente muito difícil, né? E para a gente que se informa, que luta, que corre atrás, que quer chegar no hospital e ter o melhor atendimento, ter a confiança de que aquele profissional de saúde sabe o que está fazendo, é muito triste. Eu vou entrar só no assunto para a gente falar, porque é um assunto, estamos no momento, tem que ser rápido, né? Porque seu jantar já deve estar esfriando, perdão. Mas coronavírus, apavorados todos nós estamos. Qual que é o grande perigo para o falcêmico? O falcêmico é do grupo de risco? Explica, por favor, para a gente. A doença falciforme é do grupo de risco, sim. São pacientes que as crises agudas, principalmente as de dores, as crises respiratórias e as crises, todas as outras crises, são crises que têm um componente inflamatório muito importante. E a gente já viu que o COVID, ele tem uma inflamação importante. Então, as pessoas que têm doenças inflamatórias com componente inflamatório são pessoas de risco. Então, você pode ver que todas as doenças que são de maior risco são doenças inflamatórias. Então, as doenças autoimunes, as doenças cardíacas, o diabetes,
a doença falciforme, a pessoa que já tirou o baço por algum motivo, né? Que são as pessoas que não têm o baço, que têm defesa diminuída, as que tomam quimioterapia, que têm alguma doença oncológica, são todas doenças que têm um sistema inflamatório muito mexido. E, por isso, com a infecção pelo Covid, pode desencadear respostas inflamatórias importantes e graves, que eles chamam, aí o pessoal está chamando do Covid, que é a cascata inflamatória. Pode desencadear uma cascata inflamatória e fazer essas formas graves, que pode precisar ser entubada e ir para o respirador. Então, a doença falciforme é considerada grupo de risco. Portanto, todos que têm doença falciforme devem ficar em casa, no isolamento social, e quando precisar sair, porque também tem outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com o isolamento social, porque senão a gente se isola tanto e esquece que a gente tem doença. A gente tem doença crônica, né? Tem que ter acompanhamento, né? E não pode deixar de fazer o acompanhamento, né? Às vezes a gente pode fazer um acompanhamento online, videoconferência, ou então ir somente naquele médico, pedir uma coleta domiciliar, mas não pode abandonar o seu tratamento. Por quê? Porque, às vezes, nos exames pode dar alguma coisa que dê indícios que você possa fazer alguma medida protetiva, certo? Então, por exemplo, ela toma hidroxureia. Então, digamos que ela fizesse os exames e o hemograma dela tivesse muito baixo. Eu ia ter que reduzir a dose da hidroxureia, porque ela poderia ficar muito predisponente a pegar a infecção e fazer uma forma grave. Então, a gente tem que monitorizar e estar perto de vocês, né? E quando ter sintoma, não tem jeito, vai ter que procurar o médico, porque por ser de risco, a gente tem que fazer a primeira avaliação, ver se está tudo bem. Não, está tudo ótimo, fazer hemograma, está tudo bonitinho, não precisa fazer nada, volta para casa, vai tomar só os remedinhos sintomáticos. Aí deu uma piorada, começou a tossir mais, a febre continua alta, volta lá, porque aí talvez tenha que fazer imagem para a gente poder avaliar isso de perto, entendeu? E se não for, se for algo relacionado à crise, doutor Paulo, tá aí de repente um falcêmico em casa, começou a sentir dor, segurar em casa o máximo possível, é isso? Mas se tiver no hospital, como se comportar quando chegar no hospital nesse momento? Primeiro, você tem que falar que tem a doença crônica, né? Os hospitais que tinham estruturas para o Covid tinham portas de emergência separadas para pacientes respiratórios e não respiratórios, tá? Então, se você não tem nenhum sintoma respiratório, está com dor, ou então está só com uma infecção, sem nenhum sintoma respiratório, você vai procurar inicialmente a porta do não Covid, que é da porta do não respiratório. Mas, se tiver febre e algum problema respiratório, você pode estar pegando o Covid. Então, você vai ter que ir para a emergência pelo lado do Covid e vai ter todo o tratamento que a gente estabeleceu nessas unidades. Tem todo um aparato, utilização de equipamentos de proteção individual, então os médicos atendem de máscara N95, você chegando na emergência sem máscara e ele identificando que você pode ser um candidato a ter Covid, você vai imediatamente, vão te dar máscara, você vai ter que ficar de máscara, vai ficar isolada junto com a família e fazer todas as medidas relacionadas à possibilidade do Covid. E agora a gente está entrando numa nova fase, né, do Covid. Retoma, tem coisa que já está abrindo, tem coisa que não está. Um adulto, não vamos nem falar da Agatha ainda, mas um adulto que tem anemia falciforme, é do grupo de risco, e a empresa que ele trabalha quer que ele retorne ao trabalho. Isso pode, o médico pode dar um atestado? Como que esse adulto pode proceder? Veja bem, alguns adultos que eu tenho, eu forneci um atestado dizendo que era paciente com doença falciforme e que, em virtude disso, fazia parte do grupo de alto risco e que deveria permanecer, se possível, em home office, né? Em trabalho domiciliar. E até hoje eu não tive problema. Todos os pacientes que me solicitaram ficaram em home office. Eu tive, inclusive, uma menina de 20 anos
que é bióloga, e que ela não me solicitou e ela pegou Covid. Ela era bióloga, trabalhava num laboratório. E ela pegou Covid, ficou em casa, porque fizeram todo o acompanhamento correto. Ela ficou em contato comigo direto por telefone, diariamente ela me ligava, chegou a fazer uma reavaliação no hospital, mas ela evoluiu de forma super leve, não teve nenhum problema e já voltou, inclusive, ao trabalho, porque fez a sorologia, deu positiva, o PCR foi negativo, então ela voltou, porque ela era profissional de saúde. Mas, teoricamente, se ela não pediu, ela não quis se afastar, ela se sentiu na obrigação de ajudar, né? Porque ela tinha uma saúde boa, apesar de ter a doença, ela vivia muito bem, né? Com qualidade de vida. Então, mas se ela tivesse pedido, ela com certeza teria sido afastada. E Ágata, doutor Paulo, é uma coisa que as mães me perguntam, Deise, mas se a escola não tiver vacina ainda, a escola voltar, você vai mandar a Ágata para a escola? Eu falei, olha, primeiro, ainda não é o momento. Segundo, só depois de conversar com o doutor Paulo. Quando for o momento, você vai ter que sentar com o pessoal da escola e ver quais são as medidas que eles vão estabelecer de proteção para as crianças, né? Porque enquanto não tiver vacina, nós vamos ter que tomar essas medidas, seja as pessoas de risco, seja as pessoas de não risco. Por exemplo, eu fiquei isolado esse tempo todo. Eu tenho 60 anos e sou diabético, então sou uma pessoa de risco. Voltei agora para o consultório, comprei capote, comprei face shield, comprei máscara N95, máscara cirúrgica, termômetro para medir a temperatura de todos os meus pacientes quando entram numa coisa, marco a consulta um por hora, só pode ir um adulto junto. O Ricardo trabalha também de face shield. A gente, contudo, álcool gel, quando vai lá para dentro na minha consulta, eu faço todas as medidas de higiene. Quando vou examinar, eu examino e depois lavo as minhas mãos, passo álcool gel. Não tem jeito, porque todos nós vamos ter que aprender a conviver com isso, né? Até ter a vacina, não é verdade? E se essa vacina demorar 1 ano, a Ágata fica sem estudar, então você vai ter que ir no colégio para ver as medidas, né? Vai ter que ter distanciamento, as crianças vão ter que ir de máscara, não pode, aí vai ter que ensinar ela que não pode dividir nada com ninguém, não pode usar copo do outro, cada um vai ter que levar a sua comidinha, cada um vai comer a sua comidinha e depois botar tudo dentro da sua lancheirinha, né? Não pode ficar muito perto, na hora do recreio não pode ficar todo mundo junto, lavar as mãos todas as vezes, não pode levar as mãos para os olhos, para a boca. Então, a gente vai ter que ensinar isso às crianças. Nós vamos ter que aprender um novo normal, né? Porque esse novo normal, ele vai ter que ser um normal com mudanças de hábitos de higiene, principalmente de higiene, né? Sim, sim. Ai, doutor Paulo, é muita coisa a se pensar, mas o que a gente tem que fazer é agradecer, né? Agradecer que estamos aqui, que estamos tendo a oportunidade de aprender, de ter conhecimento para seguir em frente. Dia 19 de junho é o Dia Mundial da Conscientização de Doença Falciforme. Para a gente que vai lidar com essa doença até o fim da vida, é muito importante que a gente tenha alento, que a gente tenha cada vez mais profissionais como você, capacitados para cuidar da gente. Mas e você como médico? O que você espera, né, da sociedade, dos pacientes, do governo? Enfim, o que você espera para ser um marco, né, nesse dia 19 de junho, dia da conscientização da doença falciforme? Veja bem, nós estamos passando por um momento muito difícil, tá? A doença falciforme, nos últimos 13, 14 anos, ela teve uma visibilidade muito grande. A doença falciforme tem 104, 105 anos de existência, né? E ela só se tornou visível talvez nos últimos 15, 16 anos, tá? Os governos federais dessa época fizeram
ações que permitiram a visibilidade. Colocaram um teste do pezinho, foi montado toda uma política de atenção integral às pessoas com doença falciforme. Eu tive a oportunidade de participar não só na elaboração, mas na efetivação dessa política a nível nacional. Nós montamos no nosso estado também uma política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme. A gente conseguiu colocar Doppler em quase todos os estados. O teste do pezinho foi divulgado, foi implantado em todos os estados. A hidroxureia está no sistema de saúde para a população quando precisa. Existem dificuldades, mas isso tudo foram coisas que não existiam naquela época. Tá? A gente conseguiu botar o transplante de medula, ele hoje faz parte como uma estratégia para a doença falciforme. E o que a gente viu nesses talvez um ano e meio, nesse último ano e meio, um desmantelamento dessas questões. Nós não temos mais uma coordenação nacional da política, né? A nossa última coordenadora não está mais nessa ação. A gente não tem mais o Comitê de Assessoramento Técnico, foi extinto em abril do ano passado, tá? Nós já temos um ano sem esse comitê. Era um comitê que fazia todas as ações, que promovia todas as propostas de coisas novas para a doença falciforme, né? E a gente está vendo, aos poucos, tudo aquilo que a gente construiu se desconstruindo, né? Então, o que eu peço, o que eu gostaria de, nesse dia, é que a gente conseguisse reconstruir, ou pelo menos voltar a ter aquilo que a gente tinha, porque foi uma construção feita por pessoas que não tinham ideologia, que não tinham nada de ruim, somente o desejo e o amor pelo próximo, de ver as pessoas com doença falciforme terem uma atenção de qualidade, né? E isso a gente está vendo que agora está indo embora, né? As pessoas estão desestimuladas porque tudo que a gente fazia cursos, a gente saía por esse Brasil afora fazendo cursos, fazendo treinamentos, capacitações, a gente já estava implantando a doença falciforme na atenção primária, tudo isso foi totalmente desmantelado. Então, hoje, a gente tem, recentemente foi feito o PCDT, né, que é o Programa Clínico de Diretrizes Terapêuticas, né, da doença falciforme, mas isso foi trabalho ainda nosso. Ele foi publicado no ano passado, mas foi o nosso legado que a gente deixou, né? Então, o que a gente está vendo e o que a gente quer é que isso seja revertido, né? A sociedade lute, porque não foi só a gente fazendo. A sociedade civil organizada, quer dizer, a Associação de Pacientes com Doença Falciforme, estiveram do nosso lado o tempo inteiro. E a gente sempre construiu baseado nas demandas dos pacientes, o que eles precisavam, o que era importante para a qualidade da assistência desses pacientes. E a primeira coisa que aconteceu o ano passado foi a retirada do controle social, quer dizer, do paciente, do nosso comitê de assessoramento técnico. Então, como é que a gente poderia saber o que o paciente precisa se ele não estava mais caminhando com a gente? Foi a primeira ação que a gente teve. E logo depois a extinção do comitê de assessoramento técnico. E não foi só o nosso de doença falciforme, não. Vários comitês de doenças crônicas foram extintos, né? Então, assim, o que eu pretendo, o que eu gostaria muito era rever a luta por essas pessoas, dessas pessoas, junto com os profissionais de saúde que gostam, que fazem, que têm carinho, que têm amor por essa doença, a gente poder reaver tudo aquilo que a gente está perdendo, né? E a gente poder reconstruir o nosso trabalho. Foi um trabalho muito árduo, belíssimo. Quem escuta, quando há uns 3 anos atrás, professores que vieram dos Estados Unidos ficaram
maravilhados com a nossa política. Achavam que era uma política exemplar, que inclusive poderia ser implantada na África. Nós chegamos a trabalhar na África com essa finalidade de implantar a nossa política. E hoje a gente vê ela desmantelada. Então, é uma pena. O que eu gostaria muito nesse dia era rever todos com muita vontade de lutar de novo por aquilo que a gente perdeu. Porque se a gente construiu, né, juntos, a gente consegue reconstruir, né? Então, como fala o Caetano, né, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E foi isso que a gente construiu. Nós tínhamos um sonho que nós construímos junto com um grande número de profissionais do Brasil inteiro, com várias associações de pessoas com doença falciforme do Brasil inteiro. A gente construiu esse sonho e virou uma realidade. Né? Os pacientes, agora eu tenho hidroxureia, agora eu tenho o Doppler, agora eu tenho um roteiro para tratar a doença falciforme. A gente criou manuais de emergência, manuais de saúde ocular, manual da gestante, manual de saúde da mulher, saúde do homem. Tudo isso foi criado por esses grupos que a gente trabalhou arduamente. Mas a gente vai reconstruir. Vamos sim, essa realidade vai retornar para a vida, né, de todos nós. Fé em Deus. Independente de ideologia política, o que importa é a saúde da população. Né? Então, muito obrigada. Hoje é um dia, né, tão especial e a gente está aqui tomando o seu tempo, mas é por uma boa causa, é para levar conhecimento, conscientização das pessoas. Já estava devendo esse momento aqui junto há um tempão. Foi pela internet, mas foi. O importante é a mensagem. Foi. Né? Perfeito. Então, filha, quando precisar, estamos aqui, né, Ágata? O que você quer dizer para o tio Paulo? Eu agradeço muito ao tio Paulo por cuidar da minha vida, por tirar meus problemas, minhas dores. Eu agradeço muito a você, tio Paulo. Muito obrigada por participar da minha vida. Obrigado. Um beijão para você, tudo de bom, tá bom? Tio Ricardo também, né? Que é um amor nas nossas vidas, na vida de todos nós aqui, né? Então, muito obrigada, tá? Fique com Deus. A gente pede todo dia, né? Pela saúde e proteção de vocês, porque vocês fazem parte demais das nossas vidas. Deus me livre de viver sem vocês, tá bom? Então, ó, beijo, né, filha? Beijo. Tchau. Tchau.